Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Rony Peixoto tinha 52 anos e era conhecido aqui no estado de Minas Gerais como o braço direito de Fernandinho Beiramar no tráfico de drogas. Após idas e vindas à carceragem, ele passou 24 anos preso. Na última fase, estava na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, considerada penitenciária de segurança máxima. Rony Peixoto passou a cumprir prisão domiciliar em 2019. A trajetória dele terminou com vários tiros que cravejaram o carro em que ele estava quando chegava em casa. Rony Peixoto morreu no local e a polícia ainda não sabe quem foram os executores dele. O que será que levou à morte de Rony Peixoto? Um acerto de contas? Depois que ele se tornou evangélico, ele teria então se tornado uma pessoa que dava testemunhos e que tirava criminosos do caminho do tráfico. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Cleiton Miranda é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica no bairro São Cristóvão, aqui em Belo Horizonte. Era lá que Rony Peixoto congregava desde 2019, quando ele saiu da cadeia. E é com o pastor que eu converso agora. Olá, pastor, seja bem-vindo aqui no Fato em Foco. Obrigado, bom estar falando com você, com todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui. Pastor, eu queria que o senhor contasse pra gente como foi que o Rony Peixoto, que ficou conhecido, marcado na história do estado de Minas como uma pessoa ligada ao crime, ao tráfico, acabou indo parar na sua igreja, congregando e, segundo informações que a gente teve, estaria até tentando tirar pessoas do tráfico depois que começou a trabalhar com vocês. O senhor pode contar pra gente como é que foi esse contato inicial do Rony com a sua igreja? Sim, nós ganhamos primeiro um dos amigos. Na verdade, eles eram inimigos no tráfico, mas depois se tornaram amigos depois da igreja, que foi o Adão Baltazar. Estava na Nelson Hungria, estava preso, e o Rony também estava junto com ele preso lá. E nós fomos então fazer um culto, tivemos o primeiro contato, e o Rony falou que quando saísse do presídio, ia procurar o Adão, ia me procurar, e queria que a gente cuidasse dele, queria entregar a vida para Jesus, queria se batizar e queria ser cuidado por nós. Os dois inimigos, né, na época, como o senhor coloca, eles ficaram presos no mesmo presídio, então? A verdade é porque foi um culto, né? E nesse culto é um lugar na Nelson Hungria onde existem cultos ecumênicos e eles podem se reunir ali, né, e estarem juntos para que participem dos cultos. É uma ressocialização que é feita ali dentro da penitenciária para ajudar na recuperação dos presidiários. E, pastor, nessa época, o Rony chegou a conversar com o senhor sobre os crimes, dizer se estava arrependido, por que ele teria tomado essa atitude? Sim, desde lá de dentro já o Adão vinha evangelizando ele, falando com ele, conversando, e ele começou então a pedir conselhos, a pedir oração e dizer que ele queria realmente mudar de vida, que ele já tinha pensado isso várias vezes, mas até então as oportunidades que ele tinha tido, infelizmente, ele não conseguiu. E que dessa vez realmente ele ia tomar uma decisão de mudar a vida, a conduta de vida que ele tinha tido até então. Agora, pastor, nós temos inclusive imagens do batismo do Rony Peixoto. Esse batismo foi na igreja em que o senhor congrega, lá no bairro São Cristóvão, ali perto de onde ele atuava, inclusive, quando estava no crime? Na verdade, é um lugar onde Deus tem salvado, onde Deus tem libertado muitos deles. Inclusive, eu queria até dizer algo para você. Quando eu assumi como pastor da Pedreira Prado Lopes, a Pedreira Prado Lopes era um dos aglomerados, se não o mais violento de Belo Horizonte. E hoje, para a glória de Deus, o aglomerado da Pedreira Prado Lopes é um dos menos violentos de Belo Horizonte. Graças a Deus pelo trabalho, pela inclusão da igreja
tirando essas pessoas do tráfico, tirando essas pessoas das drogas. Então, esse é um trabalho que tem sido feito ali. Por isso, era importante ele estar ali. Os que são ganhos, a maioria permanece ali conosco na igreja, porque eles viram testemunho de vida, de mudança de vida para os que ainda estão envolvidos no tráfico. Bom, 2004, então o senhor, na época em que o senhor foi para lá, que havia, eu inclusive cheguei a cobrir, fazer muitas coberturas naquela região, nessa época o Rony, ele era considerado uma pessoa perigosa, era temido por lá? Sim, ele sempre foi. Na época do tráfico, né, sempre ele foi temido, assim como um líder do tráfico numa região, né? Ele era temido, sim, nessa época. Agora, pastor, muita gente fala que essa história que o Rony foi considerado o braço direito do Beira-Mar aqui em Minas, que isso era, na verdade, uma fachada, que não era muito assim, não. Ele chegou a falar sobre esse assunto com o senhor? Realmente ele tinha essas ligações com o Fernandinho Beira-Mar? Na verdade, Etel, quando uma pessoa como o Rony, um líder de tráfico, se converte, a gente não traz à tona esses assuntos, porque o passado é esquecido, realmente o passado dele, da vida dele. Então a gente começa daquele ponto inicial para que a gente não tenha que render esses assuntos. A vida pregressa, ela não é interessante ficar trazendo informações, ficar conversando sobre isso. Então, quando eles se convertem, eles realmente esquecem de tudo, deixam aquilo para trás. É como a Bíblia diz, que Deus pega o nosso pecado e lança no fundo do mar do esquecimento. Mas ele dava testemunhos na igreja, né? E uma coisa que chama muita atenção é o caso de que o Rony, depois de convertido, ele passou a dar testemunhos, inclusive na igreja lá da Serra Negra, que é a região onde ele atuava. Ele ali chegou a ser um exemplo, a tirar jovens da marginalidade, pastor? Sem dúvida nenhuma. Esse era o alvo maior que Deus sempre tem com a nossa vida e com a personalidade que o Rony se tornou no mundo do crime. O testemunho dele era muito, muito bonito. Onde ele entrava, ele falava de Cristo, ele falava de Jesus. Até ontem, eu estava lendo uma matéria que saiu num jornal de ontem, que o vizinho dele deu. O vizinho do Rony deu, dizendo, olha, eu dei carona para ele e ele testemunhou de Cristo, ele falou de Cristo para mim. Imagina que uma pessoa que realmente que não tivesse saído dessa vida, ele não ia viver o que ele estava vivendo, ele não ia viver a rotina que ele estava vivendo. Então ele levava pessoas à igreja, ele levava pessoas da família, ele procurava trazer as pessoas com o testemunho de vida dele a seguirem também aquele caminho que ele já tinha decidido seguir. E ele estava trabalhando, ele estava em prisão domiciliar, ele estava trabalhando? Trabalhando, ele era funcionário lá do cemitério em Santa Luzia, uma empresa terceirizada, e nas horas de folga, ele procurava fazer um bico com aplicativos. Ele falava assim para mim, ele me chamava de paizão, eu chamava ele de filhão, e falava, paizão, de vez em quando eu faço um bico com aplicativo, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Então ele estava trabalhando no cemitério como vigilante, ele era 12/36, ele ficava à noite e depois folgava, e depois, quando ele tinha um tempinho, ele ia fazer algumas corridas de aplicativo. Agora, falando sobre o crime, o que vem à tona, o que vem à suspeita, que a morte dele possa ter sido até algo mandado, né, por pessoas que estivessem incomodadas com essa atuação dele. A senhora acha que pode ter sido isso? Vocês têm alguma suspeita? Ele falava se estava sendo ameaçado, alguma coisa? Não, na verdade, o Rony, ele tratava tudo com muita força, na fé, na caminhada dele. Ele dizia, olha, paizão, eu não tenho inimigo, meu inimigo é espiritual, é o diabo, então eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou conduzindo a minha vida em paz. Tanto que ele andava de ônibus, depois ele adquiriu o carro, ele conseguiu financiar esse carro, estava pagando para trabalhar. Então, assim, ele não tinha
nem ideia de nada, de ninguém que pudesse fazer alguma coisa com ele. E o senhor, como pastor, como líder espiritual dele, só tem alguma suspeita? O senhor acha, como eu, como jornalista, estou colocando a minha suspeita, né? Que possa ter sido alguém incomodado com isso aqui. Ele era uma pessoa que era do movimento, digamos assim, né? Que saiu do local há muito tempo, mas com certeza incomoda quando volta para retirar pessoas daquela atividade, não é, pastor? Em algum momento pode ser, né, que alguém tenha se sentido incomodado. Mas a gente não faz ideia, até porque, Etel, eu disse lá no velório do Rony, terça-feira à tarde, eu disse lá no velório, a nossa luta, ela não é física, a nossa luta é espiritual. E o Rony entendia isso muito bem, as pessoas que estão na igreja entendem isso muito bem. Então, não existe adversário. Para nós não existe adversário, não existe inimigo a não ser o inimigo espiritual. Tanto que eu citei aqui no início que o Adão e o Rony, quando estavam no tráfico, eram inimigos. E, no entanto, aquele vídeo que você citou é o Adão junto comigo batizando o Rony. Por quê? Porque na presença de Deus, a gente que está caminhando com Deus, a gente não vê adversários humanos, a gente não vê adversários que são pessoas, a gente vê como adversário o inimigo. Então, a gente procura levar tudo em um sentido espiritual. O Adão já estava batizado e ele participa do batismo do Rony. O Adão, naquele vídeo, que até acho que aí na TV Alterosa foi mostrado, se não me engano, sim, ele batiza o Rony junto comigo. Aquele vídeo está sendo batizado o Rony e sou eu, o pastor, e o Adão junto comigo, porque ele me ajudou a ganhar e a cuidar muito bem do Rony. O Adão saiu da cadeia primeiro do que o Rony? Adão saiu, agora dia 6 de abril, fizeram 8 anos que ele se batizou. 8 anos que ele está caminhando na presença de Deus. O senhor diria que o Rony Peixoto, ele então estava recuperado, ele conseguiu refazer a vida dele? A informação que eu tive é que ele morava sozinho ali, ele estava com a vida refeita, com a família ao seu lado? Olha, eu não tenho dúvida disso, até porque algumas vezes a gente visitava ele, estava junto, acompanhando, ajudando, e a gente via a simplicidade na vida do Rony, na casa do Rony, ele procurando agregar a família, procurando estar perto dos familiares, procurando caminhar com toda a família. Então, assim, realmente é uma mudança que, Etel, a gente não tem poder para isso. A gente vê realmente que é o poder de Deus, que é a mão de Deus, que é a presença de Deus trazendo isso ao coração humano, de uma pessoa como o Rony ser regenerada, ser transformada. Então, ele falava, olha, paizão, se for para eu voltar para fazer o que eu fazia, para viver o que eu vivia, eu prefiro que Deus me leve. Mas eu não quero voltar mais não. Um colega nosso que o entrevistou disse que ele sabia ou sentia que poderia ser cobrado dele, que ele havia feito durante boa parte da vida dele. O senhor também sentiu que ele tinha isso no coração? Há uma sensação sempre, né, do homem natural, do homem humano, sempre há uma sensação nesse sentido, porque o passado dele foram muitas coisas, muitas situações, envolvimentos, como a própria mídia conta. Então, assim, claro que no natural, às vezes, em algum momento, como homem, ele poderia ter esses sentimentos, mas o tempo todo ele procurava colocar a fé dele à frente, ele procurava colocar o posicionamento dele em Deus, para nem passar pela cabeça dele isso, para que ele pudesse estar tranquilo, estar em paz. Ele conseguia viver tranquilo, ele conseguia viver em paz, ele conseguia ir e vir, sair, entrar livremente, porque ele tinha esse sentimento de paz no coração, na alma dele, de que Deus é que estava no controle da vida dele. Ele dizia, olha, eu não preciso de muita coisa não, paizão. O que Deus me der, eu estou feliz, eu estou satisfeito. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou agora. Eu nunca tive tanta paz na minha vida como eu tenho agora. Então, os planos dele eram bem simples. Planos de que a família estivesse servindo a Deus e de que ele tivesse o suficiente para viver. Como é que o senhor vê o crime que aconteceu?
A gente fica triste, né, Theo? Porque a gente gostava muito do Rony, amava o Rony. Todos que eu procuro ter ali na igreja conosco é como um filho espiritual. Então a gente tinha muito amor, muito carinho. Então a gente fica triste por saber, né, de como foi, do que aconteceu. Mas por outro lado a gente fica feliz porque o Rony podia ter partido antes, muito antes, a vida que ele teve, a vida que ele tinha. Então hoje não, hoje ele partiu com a certeza da salvação dele, a certeza da vida eterna, caminhando com Cristo. Então, por um lado, a gente se alegra muito, porque a nossa vida aqui é passageira. Um dia todos nós vamos partir, vamos sair daqui, e a gente sabe que tem uma vida nos esperando, uma vida que é eterna. E graças a Deus o Rony escolheu esse caminho, tomou essa decisão e caminhou em direção à eternidade. O senhor e a família têm expectativa de que os responsáveis pelo homicídio, pela morte do Rony Peixoto, sejam localizados e paguem por isso, como o Rony pagou 24 anos de cadeia pelos crimes dele? Olha, eu tenho sempre a opinião de que não tem ninguém acima de Deus. Então Deus, ele vai, como ele tem o controle de tudo, como ele tem nas suas mãos tudo, ele é que vai conduzir isso da melhor maneira. Foi o que eu falei para a família, eu disse, coloquem tudo na mão de Deus, porque Deus sabe sempre o que ele está fazendo, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sempre está fazendo o melhor. Então confiem, acreditem e pensem no tempo que vocês viveram de boas coisas com o Rony, e isso aí deixa que Deus vai resolver. Aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito. Agora, pastor, a gente é ser humano, né? Eu sou humano, o senhor é humano, a gente lida com essas situações todos os dias, mas o senhor não tem medo de lidar com o combate à criminalidade naquele local onde está a sua igreja, que é um local onde, além de muitos usuários de droga, também muitas pessoas que estão a favor do crime? Theo, todos nós temos o sentimento humano, que é o que você falou. Em algum momento passa por nós o sentimento de medo, de receio. Mas a gente aprende que o sentimento que vem, que é ruim, que é contrário, a gente tem que ficar livre dele. A gente tem que sair desse sentimento. Então, eu não vou te dizer que em alguns momentos a gente se sente ali, pode se sentir com medo, com uma situação, com outra, mas logo depois a gente já retoma o sentimento de fé, porque a Bíblia diz assim que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de fé. Então o lado humano do homem natural, claro que a gente fica pensando, meu Deus, quantas situações, quantas circunstâncias nesses 17 anos aqui na Pedreira, a gente já enfrentou, a gente já viveu, a gente já passou, mas a gente crê, né, que Deus está guardando, que Deus está protegendo, que Deus está cuidando, que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, até porque é uma missão, é um trabalho da igreja, é a missão da igreja, e eu fico muito feliz. O pastor Leandro Genaro, um dos nossos líderes aqui, ele teve a oportunidade de falar uma vez que a igreja é o que está inserido na sociedade que mais consegue ajudar os dependentes químicos, os traficantes, porque se a gente não for fazer esse trabalho, Theo, quem vai fazer? Então a gente está aqui nessa missão e a gente usa a fé, independente do sentimento, do medo em alguns momentos, mas a gente crê, Deus está ali conosco, Deus está trabalhando, nós temos uma missão, nós vamos cumprir, nós vamos conseguir ajudar esses traficantes e ajudar esses dependentes químicos, assim como todas as pessoas, prostitutas, todas as pessoas que precisam de ajuda em alguma área da sua vida, pessoas comuns, pessoas normais, na sua casa, na sua família. Então a gente traz isso para a fé e coloca em ação e começa a viver ali a missão que Deus nos deu e coloca a fé acima de tudo. Pastor, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aqui diante desse cenário? Um cenário de um crime, de um traficante que parte numa situação completamente diferente da situação em que ele é colocado pela história do crime no Estado, né, e também no país, né, e que morre dessa forma, mas aí tendo esse pano de fundo aí com o trabalho de testemunhos aí dados contra o crime, né? Qual a mensagem que o senhor quer deixar aqui para as pessoas?
Eu queria dizer, primeiro eu queria agradecer, né, a mídia em geral, você é uma das pessoas. Também queria agradecer à Igreja do Evangelho Quadrangular, nossa liderança que nos dá todo o respaldo, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro. Queria agradecer à polícia, que sempre tem procurado também fazer o melhor em relação à saída dessas pessoas do tráfico, do consumo de drogas. A Polícia Militar faz parte desse trabalho conosco. Então, eu tenho o sentimento, Etel, de que o Rony, o testemunho dele, aquilo que aconteceu, às vezes em algum momento alguém possa pensar por que aconteceu. Ele estava na igreja, ele estava servindo a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o futuro, Deus sabe de tudo, Deus sabe do amanhã. Então eu queria dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil do que você passa, do que você enfrenta, lembre de uma coisa: um dia todos nós vamos partir daqui, um dia todos nós vamos ter que morrer, não tem jeito. Essa é a história da nossa vida aqui na Terra, mas tem um Deus que pode salvar você, que pode te dar a vida eterna. E foi essa escolha que o Rony fez, é essa certeza que nós temos, que ele tinha no coração, e Deus está com as portas abertas ali na igreja, para que todos venham, para que todos mudem de vida, para que a vida de cada um seja transformada, alcançada. É claro que depende da escolha de cada pessoa, mas Deus tem o poder de mudar, de transformar. E o mais importante, o Rony pode não estar aqui vivo conosco hoje, mas ele tem o mais importante, a maior riqueza. Nós não vamos levar nada daqui, a não ser a nossa salvação, a vida eterna. Pastor Cleiton Miranda, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço por tudo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e a forma que vocês têm tratado também o outro lado da história, de nós podermos testemunhar. Muito obrigado. Deus abençoe você, sua família e a todos vocês. Amém. E a você que acompanhou o nosso programa hoje, eu agradeço pela companhia, eu agradeço por estarem aqui com a gente, eu agradeço a você que todos os dias entra em contato comigo pela minha rede social. Eu estou no @EtelCorrêa Jornalista no Instagram, estou também no Twitter, Etel_Corrêa, estou na TV Alterosa todos os dias, trazendo as notícias do nosso cotidiano, da pauta policial, da pauta comunitária, de tudo aquilo que interessa na nossa vida. Faça contato comigo, vá lá no meu Instagram, mande a sua mensagem, faça a sua denúncia, mande o seu recado pra gente, que nós vamos tentar trazer aqui aquela entrevista que te interessa, aquela pauta que vai fazer a diferença na sua vida. Obrigada, até a próxima coluna. Este foi mais um Fato em Foco.